pessoal, continuando nossas videoaulas aqui sobre a plataforma Arduino, agora a gente vai falar do microcontrolador da placa Arduino Uno. O microcontrolador ele é um Atmel Atmega 328 de 8 bits. E aqui a gente vai fazer uma pontuação que é a diferença entre microcontrolador e microprocessador. A diferença é simples, né? No nosso desktop, por exemplo, a gente tem processador, a gente tem memória RAM e a gente tem HD. No nosso microcontrolador, tudo isso está integrado em um único chip, que é o microcontrolador. Então, dentro dele, a gente tem processamento e armazenamento. Está tudo num só componente. Essa é a grande diferença entre microcontrolador e microprocessador. Beleza? Então, vamos entrar aqui, aprofundar um pouquinho no nosso microcontrolador. Aqui, esse Atmega 328, ele tem 32 KB de memória flash, 2 KB de memória RAM e 1 KB de memória EEPROM. Agora, qual a diferença entre elas, certo? Memória RAM, a gente associa a nossa memória RAM do nosso computador, é a mesma coisa, é uma memória volátil, ou seja, ela armazena informação enquanto tem energia. Quando ela deixa de ser alimentada pela energia, aquela informação que está nela se perde, ok? E a memória flash e a memória EEPROM são memórias não voláteis, ou seja, a gente pode traçar um paralelo com o nosso HD ou com o nosso pendrive, que é uma memória não volátil. Quando não tem energia, as informações estão gravadas ali, e quando volta a energia, aquelas informações continuam ali para serem acessadas, certo? Na nossa memória flash é onde vai ser gravado o nosso sketch. Sketch é o nosso código em Arduino, é o nosso programa que a gente vai codificar e vai carregar através do nosso conector USB. Então, é nesse espaço de 32 KB que vai estar o nosso código. Então, a gente tem 32 KB para armazenar o nosso código, ok? Na verdade, 31,5, né? Porque 512 bytes eles são utilizados para o bootloader do Arduino. E a nossa memória EEPROM, esse 1 KB, ele está destinado a nós programadores para utilizarmos para armazenar alguns dados que a gente queira. Então, se o nosso sistema ele precisa armazenar algum dado sensível de forma não volátil, né, que gravado ali, mesmo que eu desconecte, aquela informação fique ali, eu vou usar essa memória EEPROM. Eu tenho 1 KBzinho para usar, então a gente tem que usar com muito cuidado e escovar bits para a gente aproveitar ao máximo esse espaço tão pequeno de armazenamento, né? Aqui o nosso microcontrolador, o 328, ele pode operar até 200 MHz, porém na placa Arduino ele opera apenas a 16, ok? E o nosso Arduino, como vocês podem ver aí, o nosso microcontrolador, como vocês podem ver na imagem aqui, ele tem 28 pinos, se vocês contarem aí vai dar 28 pinos, sendo que 23 podem ser usados como entrada e saída. E é o que a gente vai falar um pouquinho agora. Bom, então agora a gente vai falar aqui o que seria, acho, os principais componentes, né, do nosso Arduino. E eu digo principais porque é o que a gente vai usar a todo momento nos nossos projetos, que são as entradas e saídas do nosso Arduino Uno. Beleza? Então vamos começar aqui pelos pinos digitais, que são 14 pinos digitais que podem ser utilizados como entrada ou como saída de dados digitais, ok? Entradas e saídas, quem vai definir é a gente. A gente define como o Arduino vai utilizar esse pino. Então a gente indica ao Arduino que utilize, por exemplo, o pino 8 como entrada, ou o pino 7 como saída. E isso para quê? Para eu ligar ou desligar um atuador e receber um sinal de um sensor, por exemplo. Então, saída para eu controlar um atuador e entrada para eu receber um dado de um sensor, ok? Os nossos pinos, todos os pinos, tanto os digitais quanto os analógicos, eles funcionam por base a 5 volts, né? A operação deles é de 5 volts. Seja para entrada, quando ele recebe um sinal, ele recebe a 5 volts, seja para saída, quando ele emite um sinal, ele emite a 5 volts, ok? Então, por ser digital, a gente trabalha de forma binária, ou seja, ou é tudo ou é nada, ou 8 ou 80. Então, o pino digital, quando ele está ativo, ele está mandando 5 volts, ou se for entrada, recebendo 5 volts, e quando não está ativo, ele está mandando 0 volt, nenhum volt, e recebendo 0 volt, nenhum volt, quando for entrada, ok? Então ele trabalha nesse espectro binário, 0 e 1,
0 e 5 volts, ou 0 e 1, ok? Sobre os pinos digitais, a gente tem que atentar também à questão da corrente máxima, que ele pode fornecer para a gente. Ele não pode fornecer mais do que 40 mA. O que isso quer dizer? O circuito que a gente montar, que esteja utilizando aquele pino, não pode demandar dele mais do que 40 mA. Isso é importante, pois se você demanda mais de 40 mA no pino, ele pode queimar e você não vai poder mais utilizar aquele pino. E ainda nesse âmbito aqui da corrente, um outro ponto que a gente tem que levar em consideração é a corrente geral do nosso Arduino, né, do nosso circuito, que ela não pode passar de 200 mA. Então, se eu tenho 10 portas digitais sendo utilizadas como saída de dados, cada uma delas, se todas forem usar a mesma corrente, a gente está fazendo aqui essa proporção, não pode passar de 20 mA. 10 vezes 20, 200, então a gente está em segurança. Se cada uma delas fornecer 30, a gente está fornecendo 300 mA no total, o que pode danificar a nossa placa, ok? Então, esse é um cuidado que a gente tem que tomar. Ainda aqui nas portas digitais, a gente tem um detalhe que a gente tem que falar aqui, que são essas portas com o tiozinho do lado, tem um símbolozinho do lado, na porta 11, 10, 9, 6, 5 e a porta 3. Essas portas digitais, elas podem ser usadas como portas PWM. O que é que isso quer dizer? A gente vai falar sobre PWM no curso, vai fazer prática de PWM no curso, mas PWM é modulação por largura de pulso. Basicamente, a minha porta digital vai simular uma porta analógica, certo? Eu acabei de informar aqui que a nossa porta digital ela trabalha de forma binária, ou 0 ou 1, ou 0 volt ou 5 volts. Com essa porta PWM, eu posso utilizar essa minha porta digital como saída no modo PWM e trabalhar nesse espectro, né, entre 0 e 5 volts. Ok? A gente vai aprofundar mais isso no dia lá do nosso curso, mas para vocês já saberem que a gente tem esse recurso também. Agora, indo para os nossos pinos analógicos, o Arduino Uno ele possui 6 desses pinos. E esses pinos analógicos eles são essencialmente de entrada de dados. A diferença entre os nossos pinos de entrada de dados analógicos e os nossos pinos digitais, quando usados de forma a receber dados, é simples. Os nossos pinos digitais, aqui agora nesse momento, ignorando o que foi falado sobre PWM, utilizando apenas o digital da forma comum, ele trabalha, como eu falei, de forma binária, ou seja, 0 ou 1, 0 volt ou 5 volts, correto? Então, os nossos pinos analógicos, eles têm que representar mais informações do que isso, eles não podem se limitar a 0 e 1, porque senão não teria sentido eu ter pinos analógicos de entrada, sendo que eu tenho entradas digitais, era só eu ter mais 6 entradas digitais, certo? Então, o nosso pino analógico ele tem que representar essa faixa aí que não está representada nos nossos pinos digitais. E ele faz isso utilizando uma resolução de 10 bits. O que é que isso quer dizer? Eu preciso representar essa informação entre 0 e 5 volts de alguma forma. Na minha porta digital, a gente representa o 0 volts com o número 0 e os 5 volts com o número 1. Na minha porta analógica eu tenho que dar um jeito de representar esse espectro maior que eu tenho que representar, que é essa faixa entre 0 e 5 volts. E aí eu utilizo uma resolução de 10 bits, que quer dizer o quê? 1 bit é a menor informação que a gente pode ter na programação, na eletrônica digital, que são duas informações. 1 bit ele pode representar dois estados, que é 0 e 1. Então a nossa porta digital ela é binária, porque ela representa somente duas informações, 0 e 1. E é isso que 1 bit pode representar. Ele pode assumir o valor de 0 ou o valor de 1. Quando eu tenho 10 bits, eu tenho 10 bits em sequência. Ou seja, é a mesma coisa de eu pegar um número 2, que é um número de informações que 1 bit pode representar, e elevar a 10ª potência. Ou seja, eu tenho 1024 representações. Né? Como a gente trabalha a partir do 0, eu represento de 0 a 1023. Então, a minha porta analógica, meu pino analógico, ele vai ter como sinal um número de 0 a 1023. E aí esse número corresponde a essa faixa de 0 volt a 5 volts, sendo 0 o 0 volts e 1023 os 5 volts. E um número entre eles vai representar o sinal que ele está recebendo entre essas tensões, né? A tensão que ele está recebendo entre 0 e 5 volts. É assim que vai funcionar a nossa porta analógica, ok? Então, a gente vai parar esse vídeo aqui
que a gente falou sobre microcontroladores e as entradas e saídas do Arduino, e a gente se vê no próximo vídeo.